Olá pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula de JavaScript DOM. Bom, a primeira coisa que a gente tem que nos atentar é o que é o DOM, para que serve o DOM, né? Que é uma abreviatura de Document Object Model. Né? O DOM permite que nós possamos manipular elementos HTML sem a necessidade de dar o refresh na página ou recarregar a página. Tá? Então nós temos a possibilidade de manipular tags do HTML, mudando suas propriedades, mudando seus valores, tudo bem? Sem a necessidade de dar um refresh. Tá? Então com isso a gente consegue trabalhar muito mais a parte dinâmica do site, da dinamismo, né? Quando a gente fala da aula de JavaScript, né, a gente já começa a utilizar um pouquinho do DOM lá nas primeiras aulas de JavaScript, tudo bem? E agora a gente vai trabalhar isso mais a fundo, tá? Então, o primeiro exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês como que o JavaScript, através do DOM, manipula uma tag do HTML. Então, eu abri um HTML normalmente, tá ok? Então, HTML aberto aqui na linha 2, fechei na linha 16, tem a parte do meu cabeçalho e o meu corpo aqui, tá? Eu dei um título, minha primeira página DOM, vamos começar a escrever aqui o nosso código. Então, eu criei aqui um parágrafo com ID X, tudo bem? Um parágrafo e eu dei para ele um ID e eu chamei esse parágrafo de X. Legal, até aí tudo bem, é um parágrafo que não tem nenhum valor, tá? E qual que é a proposta? A proposta é utilizar o DOM para manipular o valor desse parágrafo, ou seja, eu não tenho nada, eu vou inserir um valor dentro dele. Então, olha só o que a gente vai fazer. Primeira coisa, eu abri o meu script, tá ok? Essa é a parte abreviada, tá? Você pode colocar a escrita, né? O nome completo aqui, type, tudo direitinho, mas estou abreviando, tudo bem? E aí eu fiz aqui document.getElementById x.innerHTML. Vamos entender um pouquinho disso daqui. No documento atual, getElementById, capture o elemento pelo ID x. Então, quem é o elemento HTML que tem o ID x? É o nosso parágrafo aqui da linha 11. Tudo bem? Ponto inner HTML, alterando o seu valor. Eu tenho um valor nulo, um valor vazio, né? Sem nada dizer, alterando o seu valor para Olá Informática para Internet. Tá ok? Então eu adicionei uma string aqui, tá? E aí vocês vão ver o quê? Que quando eu executar esta página, tudo bem? Eu vou manipular o parágrafo X adicionando um valor para ele. Tá? Só que isso é feito de forma dinâmica. O JavaScript, tudo bem? Através dessa técnica do DOM, vai fazer isso para a gente. Tá ok? Então, olha só. Eu vou executar essa página, o que, que vai aparecer? Vai aparecer aqui um título, né? Minha primeira página DOM, né, com H2, e na sequência vai aparecer este parágrafo vazio? Não, ele vai aparecer esse parágrafo com a adição da string Olá Informática para a Internet. Tá? Perceba que nós não preenchemos nada aqui. Quem vai preencher é o JavaScript através do DOM. Então, no documento atual, getElementById, capture o elemento com o ID chamado x, opa, é este parágrafo, ponto inner HTML, alterando o seu valor para informática para a internet. Vamos executar? Vou dar um Alt Tab aqui, que ele já está em execução. Opa, aqui. Então, olha só, o H2, minha primeira página DOM, e aqui olho para o nosso parágrafo X aqui, com ID X, Olá Informática para a Internet. Legal? Então a gente já viu, né, esse nosso exemplo básico, a primeira aplicaçãozinha usando a técnica do DOM. Lembrando, vocês já podem ter visto isso lá nas aulas iniciais de JavaScript, né? Mas agora nós vamos ver ela tecnicamente, como ela funciona. Tá? Então, bacana, eu acabei de manipular um parágrafo através do JavaScript. Vamos para o exemplo 2? Vamos lá por exemplo 2. Deixa eu tomar uma água. Vamos lá para o exemplo 2. Então, eu tenho um arquivo HTML. Eu omiti aqui o cabeçalho, tá? Para a gente ter um clean da página, né? Porque o foco aqui é entender o DOM.
tá ok? Mas vocês devem colocar a estrutura completa, né, do HTML com cabeçalho, corpo e assim por diante, tá? Então, esse exemplo 2 eu vou trabalhar, né, o exemplo 2, 3 e 4 que a gente vai falar aqui, é como que eu manipulo elementos do HTML e como que eu encontro esses elementos. Então, no primeiro exemplo a gente viu que é pelo ID e nesse segundo exemplo também pelo ID, tá? Então, olha só, eu tenho aqui um parágrafo com um ID chamado texto 1 e ele tem o valor olá pessoal, tá ok? Eu tenho um outro parágrafo, tá? Este exemplo demonstra o método, e aí eu estou colocando em negrito ali, né? getElementById, tá ok? E aí eu tenho um parágrafo com um ID chamado texto2. Legal. Então isso são as tags do HTML e eu vou manipular, começar a manipular isso através do quê? Do JavaScript. Então olha só, abri o JavaScript, tá ok? Primeira coisa, criei uma variável chamada meuElemento. O nome da variável vocês podem dar o que vocês quiserem. E eu recebi nesse meuElemento, olha só, no documento atual, capture o elemento byId que se chama texto1. Qual é o ID que se chama texto1? Opa, é esse parágrafo aqui. Então, eu estou capturando o olá pessoal. Tá ok? Na sequência, eu vou fazer uma outra manipulação. Document.getElementById, ou seja, no documento atual, capture o elemento byId texto2, tá? Ponto innerHTML, alterando o seu comportamento, alterando o seu valor, para igual. Aí eu quebrei a linha aqui, tá? Então eu coloquei uma string, o texto do parágrafo mas concatenei, né? Então estou concatenando com a variável meu elemento, ponto innerHTML, tá? Então o que eu tenho no meu elemento? Olá, pessoal, tá? Então a gente vai ver o texto do parágrafo olá, pessoal, impresso lá no navegador. Tá? Não esqueça de colocar esse innerHTML, porque quando eu tenho aqui só o meu elemento, tá? Eu preciso trazer o valor, né? O comportamento desse elemento, o valor desse elemento, que é o meu parágrafo texto 1. Então, no texto 2, agora eu vou manipular, alterando o seu valor, ou seja, não tem nada aqui, e agora eu vou adicionar um valor, e aí é uma string concatenando com a variável meu elemento. Vamos ver lá o exemplo 2. Olha só que legal. Então, vou deixar aqui, vamos trabalhar em paralelo. Deixa aqui do lado. Beleza. Olha só, vamos entender aqui. Vou aumentar um pouquinho. Encontrando elementos HTML por ID, é o nosso título aqui com a tag H2. Tá ok? O olá pessoal é o parágrafo de ID chamado texto 1. Tá? O próximo parágrafo, este exemplo demonstra o método getElementById. Então percebam que eu não dei ID para ele, ele fez a impressão aqui no navegador sem problema nenhum. Criei um parágrafo ID 2, né, um parágrafo com ID texto 2, só que vazio. Tá? Só que se a gente perceber, tem um valor aqui. Então este parágrafo ID texto 2 foi manipulado. Por quem? Pelo JavaScript através do DOM. Então, olha o que aconteceu. Eu capturei o valor de texto 1, olá pessoal, armazenei na variável meu elemento e falei que o ID texto 2 eu vou alterar, né, o innerHTML para um novo valor. Então ele está aqui, ó, o texto do parágrafo e concatenei com a variável meu elemento.innerHTML. Olá pessoal. Tudo bem? Então, o que a gente trabalhou aqui, por exemplo? A captura de um elemento HTML pelo ID. Então eu consigo capturar os valores, né, constantes dentro de um elemento através do seu ID e consigo modificar o seu valor também pelo ID. Tudo bem? Na próxima aula a gente vai ver o exemplo 3 e 4, que é continuação da gente encontrar elementos HTML e manipular os seus valores. Obrigado, até a próxima.